E aí, turma? Ensaiar. Passo 13 dos 20 passos da comédia stand-up. Ó, você não esquece, hein? Meu curso online de comédia stand-up tá disponível, tá na descrição do vídeo aqui. O curso é foda. Você tem um ano para fazer o curso se você quiser, tá? Então, qualquer coisa, dá uma olhada lá. Vamos para esse passo, hein? Ensaiar. O passo 12 foi o quê? Foi memorizar. Então, presta atenção na diferença das coisas. A gente está primeiro memorizando o texto, memorizando o material, para depois a gente, sabe, deixar ele mais orgânico no nosso corpo. Isso, inclusive, é uma técnica que eu trago do teatro, né? Vários estilos de teatro fazem dessa maneira. Em particular, na técnica Meisner, que eu estudei durante alguns anos lá com a Luciana Canton no ateliê teatral, professora maravilhosa, inclusive. A gente utiliza dessa forma. Então, primeiro você memoriza as palavras do texto sem intenção, sacou? Sem colocar emoção, sem nada. Você deixa aquilo ali só um decoreba, tá? Pra depois você colocar a emoção, a intenção em cima. E isso é importante pra gente na comédia stand-up, pra gente não cristalizar, sacou? Pra gente não fazer o texto de forma automática. Eu te falei lá no outro vídeo que algumas pessoas têm medo disso. Tem gente que, tipo, não decora direito as piadas, não memoriza elas, porque tem medo de ficar automático. Pois é, de novo, é porque está fazendo da forma errada, entende? Uma coisa é você decorar, memorizar as palavras que você vai falar. Você sabe como você vai falar. Depois é você ter a habilidade de falar ela de várias formas diferentes. E você vai acabar falando de formas diferentes, inclusive piadas iguais. Sabe por quê? Porque a plateia muda, o dia muda, o contexto muda, você muda, o seu emocional, o seu tom de voz. O número de pessoas no público faz uma diferença enorme. Se você faz a piada para um show ali que tem 10 pessoas, é muito diferente de fazer para uma plateia de 2.000 pessoas, entende? Né? Eu lembro muito bem desse dia, inclusive, quando eu estava apresentando e a gente fazia no bar lá, assim, sei lá, para umas 50 pessoas. E aí teve a oportunidade de fazer um show no Teatro Guaíra, lá em Curitiba, que foi enorme. E lá é o quê? Umas 2.000 pessoas, talvez até mais, e estava cheio, né? Eu já apresentei na Virada Cultural, eram 20.000 pessoas, se eu não me engano. E aí você tem que até dar uma pausa por causa do som, né? Uma questão técnica mesmo. Então você tem que esperar o som chegar, né? A informação, a piada chegar em todos os ouvidos daquelas 20.000 pessoas. E aí você vê aquela risada vindo, aquela onda de risada, ha, 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 ha. E aí você respira um pouco mais para ir continuar. E é até importante falar mais pausado. Então o que eu quero te dizer é que você, assim, não vai falar do mesmo jeito sempre. E para que isso aconteça, você tem que ensaiar e memorizar da forma correta. Tá? Então você sabe o texto e agora você vai ensaiar, beleza? O melhor exercício do universo, que também vai te ajudar a memorizar, caso você esteja ainda tendo dificuldade para memorizar o texto, é esse que eu vou passar agora. Inclusive um exercício que eu aprendi com meu grande amigo Bruno Cavalcante, ator aposentado, né? Já saiu dessa carreira, mas foi um dos melhores professores de técnica vocal que eu já tive. E o exercício é o seguinte: digamos que a piada seja, a frase da piada seja, vou usar uma piada que eu tenho, vamos fazer essa piada minha que é antiga. Você viu a mulher que foi presa com umas gramas de maconha dentro da vagina? Você vê, o OB virou um BO. Tá? Essa é a piada, tá bom? Então digamos que eu decorei, tipo, eu sei o texto, eu sei falar, ó. Você viu a mulher que foi presa com umas gramas de maconha dentro da vagina, o OB virou um BO. Tá? Esse é o texto. Agora, o que você vai fazer? Você vai começar a dar uma pirada com esse texto, com a maneira de falar, com o volume, com o tom, com a velocidade, e até encontrar personagens mesmo. E vai parecer uma coisa idiota, entendeu? Então você vai lá, você viu a mulher que foi presa com umas gramas de maconha dentro da vagina? O OB virou um BO. Você viu a mulher que foi presa com grama? E aí, tá vendo? Já mudei um pouco o tom de voz e mudei a velocidade. E você pode misturar essas coisas. Brincar. Você vai fazer isso. Você vai ficar brincando com o texto. Você viu a mulher que foi presa com umas gramas de maconha dentro da vagina? O OB virou um BO.
Entende? É idiota, é muito idiota. Tipo, é muito idiota, é ridículo, dá vergonha alheia. Se tiver gente na sua casa, vão achar que você tá doidói, que você tá doidão, entendeu? Mas, o que a gente tá fazendo quando a gente tá fazendo isso? E isso é pra ser feito durante muito tempo, entende? Você se tranca no seu quarto e você fica, sei lá, 40 minutos fazendo isso. Se você ficar 40 minutos trabalhando o seu texto de 5 minutos, primeiro que você vai passar ele muitas vezes, e depois, e aí vem o pulo do gato, você não vai cristalizar ele no seu corpo. Ou seja, você vai saber falar ele de muitas formas diferentes. Você vai saber manipular ele e mudar a velocidade, mudar o tom. Por quê? Porque você ensaiou isso, você trabalhou isso. Entende? O seu corpo, toda vez que recebeu esse texto, toda vez que recebeu essa informação, ele trabalhou ele de uma maneira distinta. E isso faz com que facilite o caminho para você se adaptar quando você encontrar as plateias e os contextos diferentes, porque eles vão acontecer na sua carreira, entende? Você vai encontrar plateias que não vão rir de nada, que vão rir de tudo, que vão rir até demais, até atrapalhando o seu time, entende? A caixa de som meio zoada, gente que fala no meio, e tudo isso faz com que você tenha que se adaptar, e a piada é a mesma no papel. Mas a entrega dela pode variar, porque tem dia que você vai precisar falar mais rápido, ou falar mais lento, ou subir o volume, entende? Tá? Esse exercício é muito bom. Você vai ficar brincando com a sua voz, e aí você vai encontrar, inclusive, personagens e vozes que podem entrar no seu material. Pode ser que nessa brincadeira, nessa piração que você está fazendo aí, você encontre personagens e fala, pô, mas isso aqui é engraçado, eu posso usar isso no meu material. Eu não lembro, a Tainã, a Tainã foi uma aluna que eu tive durante a pandemia, ela fez o curso online comigo, né? E ela foi uma das pessoas que melhor fez essa atividade. Eu vi que de fato ela foi para casa, trabalhou o texto, e ela fez esse exercício de ensaiar dessa forma. E aí ela voltou na outra semana e o texto dela tinha crescido horrores, assim, tipo, ela tinha mais piadas, ela estava mais confiante, ela sabia muito bem o texto, e ela colocava essas vozes, esses times e essas brincadeiras ali no texto, tá? Então, uma etapa essa é uma etapa, então, da parte de memorizar, tá? Desculpa, olha eu me confundindo aqui, de ensaiar, tá? Tô encarando esse exercício como ensaio mesmo, porque é importante você mostrar para o seu corpo formas diferentes de fazer, tá? Então esse exercício é o primeiro a ser feito. Depois, você vai ensaiar como se fosse valendo, e isso é muito importante, tá? Você vai ensaiar como se você estivesse lá na situação do show. Inclusive, você vai se posicionar como se estivesse no palco. Então, você vai colocar, se quiser, uns bonecos, ou você pode até desenhar olhos assim, ó, em folhas e espalhar pela parede, ou pelo quarto, ou por onde você estiver, para você praticar olhar para o público. E você, de fato, vai encarar essas fotos, ou esses bonecos, esses ursinhos de pelúcia, ou esses olhinhos desenhados em papel, para você exercitar como se você estivesse lá. E aí você vai pegar uma caneta ou alguma coisa, e se você tiver um microfone, usa, e você vai ensaiar como se estivesse falando no microfone. E se tiver um pedestal, faz como se tivesse um pedestal. E pensa no espaço delimitado do palco. Se você for fazer num palco pequeno, é aquele espaço pequeno, marca no chão. Eu tenho tantos metros para andar daqui para cá, daqui para lá, tá? É muito importante que você reproduza da maneira mais parecida possível com o que vai ser a situação depois, porque aí quando o seu corpo chegar lá, ele está acostumado. E toma muito cuidado para você que fica memorizando o texto ou ensaiando o texto andando. Se você faz isso de ficar andando pela casa e falando, o que acontece é que o seu corpo memoriza não só o texto, mas ele vai memorizar a movimentação, porque você está associando o ato de andar com o texto que você precisa entregar. E aí na hora de você ter que entregar para o público ao vivo, o seu corpo vai ter que andar para lembrar, entende? As coisas estão associadas, estão conectadas, tá? Não é mente separada do corpo, tá tudo junto. Por isso é muito importante você tentar reproduzir
o mais parecido possível com o que vai ser a sua experiência perante o público, beleza? Então temos essas 3 dicas aí. Uma coisa é você, então, ensaiar ele, tá? De forma maluca, para você não cristalizar a maneira de fazer. Se você faz o texto sempre do mesmo jeito, você pode cair nesse risco de perder o time e ficar previsível. O público vê quando a piada tá vindo, porque você tá fazendo sempre da mesma forma. Tá cristalizado, isso não é nada bom. A outra coisa é você reproduzir ele da maneira mais parecida possível com o que vai ser a experiência do ao vivo. E lembra de não ficar ensaiando só andando pela casa, porque aí você vai ter que andar, inclusive, tá? Agora, na hora da apresentação. Agora, você, na hora de memorizar o texto, claro, você pode estar lá lavando louça e memorizando, tal. E onde você quiser, dirigindo, passando texto. Isso tudo é importante para você fixar. Agora eu tô falando da parte de ensaiar, entende? De você ensaiar. É diferente. É importante você não deixar isso de uma maneira só, para não tornar a coisa imutável. Inclusive, isso vai abrir a sua possibilidade, a sua capacidade de improvisar. Se você tem esse texto mais maleável no seu corpo, na hora do ao vivo, ele também pode se adaptar mais e você pode sair dele, voltar, brincar com o público, entende? Você não fica fazendo ele só sempre de um jeitinho, né? Que se alguém interfere, você não sabe mais o que fazer. Sacou? Vai lá apresentar na TV ao vivo, pra você ver como é que é, o Faustão pentelhando em cima, como eu fiz, tantas outras pessoas fizeram. É foda, você tem que ter esse jogo de cintura. E esses exercícios vão te ajudar, mas sem dúvida nenhuma, tá bom? Ó, não esquece, meu curso online tá aqui na descrição. Clica lá, dá uma olhada. Quando você clicar lá, já vai ter uma aula de como fazer piadas, entende? Eu ainda não falei sobre isso aqui nessa sequência, correto? Então, você pode aproveitar e clicar lá e já ver essa aula grátis. E ver as informações do curso, tá? Quem quiser fazer curso comigo presencial aqui em São Paulo, eu vou abrir uma turma nova que começa na semana que vem, dia 14 de março, vai ser o Stand-Up Comedy para curiosos, tá? Então vai ser um curso de 4 encontros apenas, tá? Dia 14, 21 de março, aí pula uma semana que tem o feriado ali da Páscoa, e depois a gente volta mais 2 semanas em abril, fechou? E então é só 4 encontros, 1 mês e meio aí para concluir, e ali a gente vai passar uma base muito bacana e você vai poder tirar todas as suas dúvidas ao vivo comigo. As informações para esse curso presencial comigo estão aqui na descrição do vídeo também, fechou? Quantas vezes eu falei fechou nesse vídeo? É meio insuportável, então na hora de fechar o vídeo, fechou? É isso. Viva!